Bom dia. Hoje, conforme combinado anteriormente, vamos responder algumas perguntas que nos foram dirigidas outra vez pela nossa irmã Nelma sobre temas que abordamos em vídeos anteriores. E conforme divulgado com antecedência, vamos às respostas. Diz a nossa irmã Nelma: gostaria que esclarecesse sobre os agêneres. Seriam espíritos que encarnam entre nós e participam, interagindo conosco? Sem dúvida, irmã Nelma, são espíritos que têm a permissão. A gênero significa não gerado, mas têm a permissão de se materializarem e conviverem por um período junto aos encarnados, a nós. A exemplo de Jesus, que apareceu aos seguidores na estrada de Emaús e posteriormente no meio dos discípulos. Os seguidores foram acompanhados por Jesus, estavam chorosos, né? Naquele domingo em que foi aberta a tumba, e Jesus os acompanhou, questionando, perguntando, e só mais adiante se identificou. Eles voltaram, relataram o fato aos discípulos e que ficaram incrédulos, né? Como qualquer um de nós ficaria. Inclusive, Tomé, que depois foi canonizado como São Tomé, falou que não acreditava. Até que Jesus apareceu para eles, para os discípulos, no dia de Pentecoste, e mostrou as mãos e os pés, né, lacerados pelos pregos, para Tomé, dizendo-lhe: sou eu mesmo, Tomé, pode me tocar. Tomé então ficou sendo conhecido como o santo daqueles que não acreditam. Então, tal fato é citado na Bíblia. Mas no livro considerado apócrifo de Tobias, apócrifo porque não consta, Jesus não se referiu a ele e nem os discípulos. E não consta nas Bíblias protestantes, né? Tobias necessitava buscar remédio para seu pai que estava enfermo e por causa dos perigos que teria que enfrentar ou por desconhecer o local onde estaria o remédio e pela necessidade premente da cura, foi acompanhado por um anjo. E só posteriormente ao retorno, já com o remédio, quando seu pai foi curado, que o anjo se revelou e que não era deste plano. Você questiona, né, por que os espíritas se referem a São Luís, São Tomé, né, e outros denominados santos que foram canonizados pela Igreja Católica. E eles atribuem esse título, ou seja, chamando-os de santo, e se eles realmente têm o status de santos, se eles são santos. Na verdade, durante a doutrina nascente dos espíritos, foram na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, Kardec se reunia com os médios e evocava, chamando-os pelo nome, e eles trouxeram as mensagens que fazem parte da instrução dos espíritos. Em cada capítulo do Evangelho, ao final da lição, tem a instrução dos espíritos. Então tem mensagem de São Luís, né, Santo Agostinho e outros denominados santo. Isto para poder identificá-los, né? Porque se escrevesse só Agostinho, Luís, né? Mesmo quando a gente abre a Bíblia,
Nós vamos no Evangelho de São Mateus, São Lucas, né? Que também foram canonizados, porque foram pessoas que dedicaram a vida ao estudo do cristianismo e a sua divulgação trazendo para nós. Então, na introdução do Livro dos Espíritos, nos esclarece que essa identificação é uma necessidade nossa, né? Os espíritos não têm essa necessidade. Os bons são bons e os maus, né, os imperfeitos, estão em evolução. Mas nós, para poder identificá-los, a gente então denomina Santo Agostinho, né, que fazem, São Luís, fazem parte da equipe do Espírito da Verdade, que na verdade não é um ser individual, mas um coletivo, né? Um conjunto de seres especiais que nos trouxeram os ensinamentos. E nós, espírita, estudamos Kardec para entender Jesus. Às vezes alguém nos questiona, para que estudar a mensagem espírita se Jesus já disse tudo? Realmente, Jesus disse tudo o que era necessário para nós sabermos, mas esquecemos, né? Hoje o evangelho está deturpado, o cristianismo não é aquele cristianismo que Jesus veio trazer para nós. Os Espíritos se referem aos canonizados pela Igreja Católica com o título de santo, então para que possamos identificá-los sobre a quem estamos nos referindo, né? E também para apontar que tipo de mediunidade possuíam que os levou a ser canonizados. Quanto a serem santo, minha irmã, Jesus ensinou a não julgar, entretanto esclarecemos que a terra está no segundo degrauzinho, né? Nós passamos de mundo primitivo ao mundo de provas e expiações, que é o segundo degrau. Num estágio mais à frente, estaremos no mundo de regeneração. Depois, os mundos ditosos, as idas e vindas à matéria, né? E até atingirmos a esfera crística, da onde veio Jesus, por amor, para nos dizer: eu sou o caminho da verdade e da vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Então, esclarecemos que a Terra, como condição de prova e expiação, não tem, a não ser os missionários, né, seres tão bonzinhos assim. Todos estamos aqui para nos aprimorarmos através das provas. Lá no Livro dos Espíritos, na questão 814 em diante, fala da escolha das provas, né? Aqueles que já podem escolher. E como o Livro dos Médiuns trata de mediunidade, a informação que a espiritualidade nos traz é que ser médium é uma das últimas provas que escolhemos. Todos querem ser famoso, rico, né? Destaque na sociedade, mas mediunidade exige dedicação, abnegação, né? E isso é muito complicado, tem que ter maturidade, né? Então, a proposta nossa é de evolução. E os denominados santos para nós são aqueles que legaram à humanidade algum tipo de exemplo. Esses então foram os canonizados. Isso sem entrarmos em detalhes outros, né? Porque já dissemos anteriormente também que na Idade Média as pessoas trabalhavam para o senhor feudal, o dono da terra, né? E nos dias santos trabalhavam para a igreja. Aí nós entendemos por que tem tanto dia santo, né? É dia de trabalhar para a igreja. Quanto a serem santo ou não serem santo, não compete a nós essa análise, porque Jesus diz: não julgueis. Fato é que durante a Idade Média, então, as pessoas, muitos não tinham nada de santo, foram canonizados. Essa é a questão. Você pergunta também, Nelma, quem foi o Conde de Saint-Germain?
que foi citado no vídeo sobre as mistificações. O Conde de Saint-Germain nasceu na Transilvânia, na Romênia, no ano de 1696 e viveu até 1784, portanto 88 anos. Foi ourives, alquimista, aqueles que buscavam a cura através das plantas, das pedras, ou outros meios assim. Enfim, era um místico que foi um aventureiro e considerado um cientista na sua época. Foi músico e criou o mito do elixir da eterna juventude, também da pedra filosofal. Há aqueles que até hoje buscam o elixir da eterna juventude. Uns através da alimentação saudável, outros através dos fármacos, dos químicos, né? Para prolongar a vida do corpo físico. E espalhou-se através do Conde Saint-Germain o mito da pedra filosofal, aquela pedra que se encontrasse, a pessoa ficaria rico por resto da vida. Isso alimenta o sonho de fortuna fácil até hoje, né? A beleza eterna, a riqueza fácil é uma busca até os dias atuais, que deu origem, inclusive, a muitos filmes, muitos livros, muitas peças de teatro, né? Na edição da Revista Espírita de fevereiro de 1859, Kardec se refere ao Conde, no capítulo das mistificações, pela capacidade que ele detinha de imitar até mesmo as manifestações espirituais, talvez para dar mais credibilidade aos mitos que criou, né? Conde Saint-Germain deu origem a isso. Não são poucas as pessoas que acreditam em beleza eterna, o que é uma pilheira, e só encontrar a pedra filosofal para ficarem ricos. Enfim, o Conde Saint-Germain, com sua carroça, né? A gente vê no filme aquela pessoa com a carroça vendendo poções mágicas. Ele, em determinado período da vida, vivia dessa maneira, como um aventureiro. E esse tipo de pessoa, por vezes, né, por necessidade ou por divertimento, então mistificavam, né, faziam de conta que estavam recebendo alguma entidade e receitavam algum remédio conhecido, né, do povo, porque como viajavam muito, ficavam sabendo de remédio para a cura, principalmente das plantas, né? Nós fomos criados, meus avós eram do meio rural, e quando a pessoa estava, por exemplo, com uma disenteria, receitavam para fazer um chá de broto de goiaba, né? E realmente sara. A maior parte da medicina química tem origem na flora, né? Desde o tempo dos pajés, nos mundos primitivos, os nossos indígenas do nosso país, o povo africano que veio para cá, né, a princípio para trabalhar como escravo, tem as suas receitas caseiras e que muitas delas funcionam. Infelizmente, há aqueles que abusam do chazinho, né, assim como se abusa de tudo, sem saber que determinado remédio em doses diferentes cura enfermidades diferentes. Por outro lado, a fitoterapia, que são os remédios de planta, há que se tomar muito cuidado, porque o povo brasileiro, todo mundo diz que de médico e de louco todo mundo tem um pouco, é uma verdade. A pessoa sara com determinado remédio e receita para outro. Só que o outro tem um sistema orgânico diferenciado, né? Às vezes tem diabetes, às vezes tem pressão alta ou pressão baixa, ou uma comorbidade qualquer, e aquele remédio que curou uma pessoa não vai ser bom para outra, inclusive poderá fazer mal. As plantas, que são chamadas de chazinho, determinadas plantas misturadas uma com a outra,
se torna veneno. Daí a necessidade de consultar-se um médico, né? Os locais que não têm médico, como antigamente, então, recorriam aos sábios da antiguidade, né? Os sacerdotes, os pajés, né? Tiveram um papel importante na parte sanitária das pessoas. Mas o Conde Saint-Germain, nome complica, Saint-Germain porque é francês, né? Ele desempenha um capítulo interessante nessa parte de mistificação. Cria-se a partir daí, então, lendas, né, a respeito daqueles que gostavam de passar o conto de vigário nos outros, que está classificado no Código Penal como 171. Essa era a proposta dessa semana, responder as perguntas. Agradecemos, né, a irmã Nelma pela sua participação, pela colaboração em colocar os nossos vídeos no ar. E que Jesus nos abençoe e possamos estar juntos em outras oportunidades, se assim for permitido.